Rolando uma crise de ansiedade aqui, Andresa, você deve ter percebido. Dedinho Dedinhos nervoso nervosos, hoje. né? Ansiedade pra gente não ficar com saudade da Sheila, DJ louca, né? Eu fiquei feliz, eu percebi que vocês estão ansiosos pela minha coluna. Claro. Estamos, porque o assunto é muito saboroso, né? Os 4 filhos... Eu tô acrescentando aqui o Jair Renan, porque ele foi lá e retuitou o Carlos. Portanto, entrou na jogada. Os 4 filhos, ou os 4 zeros à esquerda de Bolsonaro, partiram pra cima de Michele e apanharam os 4, Andreasa. Cara, impressionante, Luiz Megali, bom dia. Fábio França, Carla, obrigado, bom dia. dia, meus amores. A gente previu isso aqui ontem na coluna, né? A gente defendia a tese, ainda era muito quente no momento, a tese de que a repercussão geral e a influência no ambiente bolsonarista daquele episódio representaria haver o grau, né, e a durabilidade dessa vitória, mas representava uma vitória para Michele Bolsonaro, por uma razão muito simples. Nessa briga com os filhos de Bolsonaro, com os enteados, ela estava do lado do bolsonarismo. E eles eram o centrão da vez. Especialmente dolorido, por exemplo, para Eduardo Bolsonaro, uma incoerência profunda no seu discurso. Se ele reclama, se ele desconfia, se ele denuncia como direita permitida, como direita do sistema, Tarcísio de Freitas, leal a seu pai, sempre foi leal, ministro, se ele denuncia Ciro Nogueira, ministro de Bolsonaro, se ele denuncia Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, como pessoas que trabalhariam contra o bolsonarismo, por um bolsonarismo sem Bolsonaro, naturalmente o discurso de Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo puro sangue, deveria ser aquele a reagir à aliança com Ciro Gomes. Quem faz isso, no entanto, é Michele Bolsonaro. Aí está a vitória dela. Ela falou para o bolsonarismo profundo. Ela falou para o Zap profundo. Ela foi, nesse episódio, o bolsonarismo que eles defendem. E por que Eduardo Bolsonaro especificamente teve de fazer esse malabarismo? Porque percebe as fraturas na direita e entende que a única forma de manter o controle, que eles chamam de união da direita, o controle da direita, a única forma seria chamar papai. Correr para dizer, papai avalizou, papai que firmou o acordo com Ciro Gomes. Então, entuba o acordo para tocar essa ordem unida. Nós somos os representantes do papai. Papai fiou, papai chancelou esse acordo com Ciro Gomes. Uma forma mesmo de manter a unidade, que na verdade é o controle, a partir da palavra de Jair Bolsonaro. E ela foi lá e disse, não, ele não falou disso comigo, e de qualquer maneira eu não vou aceitar, porque é contra os meus princípios, contra os princípios do bolsonarismo. Então a vitória dela deriva daí. E a vitória dela produziu o efeito do acordo com Ciro Gomes estar suspenso. Esse tipo de acordo, quando é suspenso, portanto interrompido, muito dificilmente será retomado. A gente precisa ver como isso se desdobrará. Mas fulminou um acordo no Ceará, marcou a sua posição, promoveu a sua candidata a senadora no Ceará e, mais do que vencer discursivamente, o produto disso tudo foi a limitação dos filhos de Bolsonaro. Eles tentaram um expurgo, é da natureza do bolsonarismo, expurgar. Tem uma lógica puro sangue de que a gente fala o tempo todo aqui. Michele não é Bolsonaro puro sangue. Eles tentaram fazer isso. No final das contas, como produto disso, eles são os limitados e não ela, a quem queriam limitar. Bolsonaro teve ontem com Flávio Bolsonaro na prisão e certamente deu um esculacho no filho. Porque Flávio só faz o que Bolsonaro manda. Então ele saiu de lá com aquele discurso que é, sem dúvida nenhuma, se a ideia, para terminar a coluna, se a ideia era que só se falasse a partir da palavra do pai, então haveria os porta-vozes da palavra de Bolsonaro, a consequência disso tudo é que só devem reproduzir o que o pai fala os filhos. Ficam limitados. Michele está liberada. Michele se liberou ontem, a partir desse episódio. Se liberou para falar o que quiser, para se posicionar como quiser. Os que ficaram amarrados ao pai, os que se amarraram ao pai,
os filhos, os 3. Aliás, os 3, você falou 4, pode incluir o Jair Renan, é até bom fazê-lo, porque raramente você os vê alinhados assim. Raramente você vê os 4 em uníssono. Eles são irmãos e têm um projeto comum de sobrevivência, mas tem muitas brigas entre si. Eduardo Bolsonaro é rebelde, dissidente. Nesse episódio, os 4 se uniram em função da tentativa de controlar a direita. Tem a dissidência eduardista, do bolsonarismo eduardista, de que eu falo sempre aqui. Talvez a gente tenha a dissidência da Michelle também. A independência da Michelle, a campeã da rodada. Craque do jogo, né? Ele levou o motorrádio. E na vitrolinha, ou no motorrádio hoje, Andreasa? No motorrádio hoje, eu tô fazendo uma seleção temática. O nome da música é Resignação, claro. Resignação da obra de Dona Ivone Lara e tio Hélio, o grande Hélio dos Santos da Serrinha. Alô, Império Serrano. Resignação. Tem uma gravação também do Fundo de Quintal, desse samba. A gente fica com a gravação da própria compositora Ivone Lara. Beijo, meus amores. Sim, um beijo. Até amanhã. Que eu estou me atormentando e aos poucos